Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer.
Olá, estamos aqui para mais uma aula de História de Israel. Essa é a nossa quinta aula e hoje nós vamos começar com o período monárquico. Nós vimos aí que por um tempo Israel viveu sem algo definido, né? Não era uma nação. Depois que se tornou nação, teve então ali o período que nós conhecemos como período teocrático, que termina com Samuel. E Samuel, então, solicitam para ele que ele peça um rei. Né? E ele, de fato, apresenta ali um rei, vai orar, e então Deus prepara um rei que é Saul. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos para o período que nós chamamos de período da monarquia unificada. Por que monarquia unificada? Como nós vamos ver, vai ter um momento em que Israel, já falamos várias vezes aqui, mas isso aqui é para fixar mesmo, é um momento em que Israel se divide. Ele, então, tem Reino do Norte e Reino do Sul. Aqui, nesse período, não. Você tem um único rei sobre todo Israel. Saul, Davi e Salomão. Esse é o período áureo, esse é o período especial da história de Israel, e com esses três aqui, Israel começa digamos, ganhar a amplitude que merecia até chegar na sua plenitude com Salomão. Mas vamos lá, aqui tem a linha do tempo, só para a gente mais uma vez olhar a linha do tempo aqui, você está vendo Abraão no ano 2000, Moisés no ano 1500 e Davi no ano 1000. Claro que todas essas datas são datas aproximadas. E aí nós sabemos que entre Moisés e Davi, nós tivemos a conquista e os juízes. E agora, entre Davi e a queda de Jerusalém, nós temos o período aí do reino dividido, como está narrado ali no livro dos reis e também nos profetas. Né? Então, vamos lá. Monarquia significa o quê? Governo de mono, a autoridade exercida e centralizada por uma única pessoa que delega conforme o seu bel prazer. Esse foi o tipo de governo predominante na história. Ele normalmente é exercido de forma vitalícia e hereditária. Vitalícia, porque o governante permanece até sua morte, a não ser que ele abdique do trono, né? Hereditário, porque o seu sucessor será seu filho ou parente mais próximo. Então, até hoje tem monarquia em alguns países, embora seja um pouquinho diferente das monarquias antigas. As monarquias antigas, muitas vezes, elas não tinham nenhuma limitação de poder. Digo em todos os países, o rei mandava e acabou. E ele reinava até morrer. Quando ele morresse, o filho dele, o parente mais próximo, sucedia. Então era assim que funcionava a monarquia, assim que a monarquia vai funcionar ali em Israel. A monarquia israelita ela vai apresentar um caráter muito diferente de outras monarquias. Por quê? Porque o rei se tornava sujeito à lei mosaica, de modo que era muito semelhante ao que hoje se chama monarquia constitucional. Olha só que coisa interessante, né? Opa, gosto de pôr aqui aberto, né? Olha só que coisa interessante. Tá lá, Deuteronômio 20 estava muito claro. Se vocês tiverem um rei, a primeira coisa que esse rei tem que fazer é uma cópia da lei, porque ele tem que obedecer à lei. Então você veja que, mesmo que saiu daquele período da teocracia, e agora você tem um rei, mesmo nessa circunstância, o que acontece? Esse rei, ele está sujeito a Deus, tem alguém superior a ele, então ele tem que cumprir a lei de Deus. Então, isso aqui é algo muito sério, isso aqui é algo que os reis de Israel vão ser avaliados conforme a sua obediência à lei ou não. Então, o primeiro momento que nós temos aqui é essa monarquia, como eu posso chamar? É uma monarquia sob a direção do único Deus. Essa é a verdade. Mais tarde na história você tem a monarquia constitucional, tem lá o rei, mas o rei ele tem o seu poder limitado pela lei máxima do país. Como você tem vários países da Europa hoje mantêm a monarquia, eles continuam tendo o rei ali, mas só que esse rei ele tem uma constituição que ele tem que obedecer. Você sabe que aqui no Brasil, inclusive, é só curiosidade mesmo, o Dom Pedro foi imperador aqui do Brasil, mas exigiram uma constituição. Ali já tinha a ideia da monarquia constitucional. E aí ele, então, faz ali a Constituição de
1723, que nunca foi levada a sério por ele, né? O rei passa a ser um poder mais moderador, né? Era o que ele queria ali. Mas para a gente entender essa questão de poder. Mas muitas vezes na história o rei era absoluto. Ele falou, o rei fazia lei, o rei executava a lei e o rei julgava conforme a lei. Então era assim absoluto. Aqui não. O rei ele sabe que existe uma lei dada por Deus e ele vai obedecer conforme essa lei dada por Deus. Será também, olha aqui, Deuteronômio 17, 18 e 19. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e a terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los. Olha que coisa linda aqui, eu quero que você observe aqui, o Saul, o Davi, o Salomão, o Roboão, o Jeroboão, todos eles tinham que obedecer aqui. Ele tinha que ter essa cópia consigo e ler esta lei todos os dias. Para quê? Para que ele aprendesse a temer o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nos governantes do mundo, lendo a Bíblia todos os dias? Né? A gente precisa, só aqui, né? A gente gosta de parar e trazer algumas reflexões. Né? Eu fico pensando aqui no Salmo 2, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os príncipes deste mundo se unem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: sacudamos as suas cadeias, rompamos com o seu jugo. O que era isso? É dizer que os reis da terra eles não querem obedecer ao Senhor, mas eles deveriam, tá? Porque a posição que cada governante tem nesse mundo é uma concessão divina, porque o Senhor soberano é só Deus, mas ele delega para esses governantes para poderem exercer ali a autoridade. E eles deveriam guardar isso de coração. Infelizmente, não é o que acontece. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente entender toda a parte da monarquia. Esse período da monarquia unificada abrange os reinados de Saul, Salomão e Davi, ou Saul, Davi e Salomão, na ordem certa, né? É reconhecido como o período áureo da história de Israel. A ordem perdida no tempo dos juízes e que já começava a ser restabelecida com Samuel, adquire força com Saul. Davi consolida e amplia as realizações do seu antecessor e seu filho Salomão colhe os frutos das sementes do seu pai. Então, só para a gente entender aqui, tá? Para você entender. Lembre-se, o último versículo de Juízes 21, 25, diz o quê? Nesse tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia como parecia bem aos seus olhos. Então, o livro de Juízes mostra o caos que se vivia naquela época sem esse poder central. E aí, então, você tem o começo da monarquia, quando Samuel já organizando um pouco mais, lembra? Samuel, ele ia de Dan até Berseba, julgando Israel, ele era um homem de Deus, ele tinha autoridade, ele tinha posicionamento. E o que acontecia? Agora ele unge Saul rei, conforme o desejo do povo, e Saul, e depois a gente vai falar de cada um desses reis, né? Mas Saul começa a vencer muitos dos inimigos de Israel, começa a pôr a coisa em ordem. Mas essa ordem que Saul começa vai se consolidar com Davi, e Davi, a gente sabe, vai ser o grande nome, Saul vai ser o grande nome que nós teremos nas Escrituras, e depois nós temos seu filho Salomão, que vai elevar Israel a uma posição de destaque, tá? Vai elevar Israel de posição de destaque. Esse é o período áureo, o período de ouro, né? Vão lembrar que é aqui que surgem os salmos, é aqui que surge o templo, é aqui que o nome de Israel é exaltado, é aqui que você tem provérbios, é aqui que você vai ter muitos elementos que vão acompanhar a história de Israel por todo o seu percurso, e muitas das coisas que surgem aqui, eles impactam a nossa vida como igreja até hoje. Então, é um período muito
positivo, tá? Aí vamos lá. Essa idade de ouro, né? A idade de ouro de Davi e Salomão não teve repetição nos tempos do Antigo Testamento. A expansão territorial, os ideais religiosos, como foram imaginados por Moisés, foram executados num grau máximo, superior ao que antes ou depois aconteceria na história de Israel. Em séculos subsequentes, as esperanças proféticas para a restauração da fortuna de Israel repetidamente se referem ao reino de Davi como um ideal supremo. Então, aqui a gente já vai ter essa ideia importante desse período ser um período modelo. Claro, você tem vitória sobre os inimigos, Saul começou a vencer os inimigos, o Davi vai vencer vários inimigos, vai expandir o reino, o Salomão vai fazer diversas alianças e vai expandir o reino. Você terá a construção do templo aqui, e no meio de tudo isso, a gente vai falar dele antes, você tem Davi, que eleva o nível espiritual de Israel. Já vou dar um spoiler aqui, porque você está lendo o livro de Reis, e uma frase que aparece muito no livro de Reis, qual é? Ele foi obediente ao Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Ou não foi fiel ao Senhor, como Davi seu pai. Então, o que você observa aqui? Você observa que o Davi ele se torna padrão, ele se torna ali o ideal que deveria existir. Também você tem, quando você chega lá nos profetas, fazendo leitura dos profetas, e lá na leitura dos profetas vai ter constantes menções do reinado de Davi, do governo de Davi, da glória desse período. Então, é realmente o período áureo que vai deixar marcas profundas na história de Israel como um padrão espiritual, um nível que eles deveriam chegar ali, até aquele ponto ali. Então, vamos lembrar, e aqui a gente vai falar, né, a ideia de Jesus como o descendente de Davi, é justamente porque esse período é o período dourado da história de Israel. Tá? Com todas as suas falhas, com o pecado de Davi, com a apostasia de Salomão, com a desobediência de Saul, mas é esse período aqui em que Israel atinge não só a sua maior expansão territorial, que isso era importante, né, que conseguisse alcançar essa expansão territorial, mas também é o período que, digamos, espiritualmente, Israel vai atingir um nível bastante alto, né, um nível bastante significativo de serviço ao Senhor. Mas vamos lá. Esse período se distingue principalmente porque, após Salomão, há uma guerra civil e uma divisão entre as tribos, como veremos mais adiante. Durante o reinado desses três homens, Israel permaneceu unificado. Não há dúvida de que eles foram responsáveis pela consolidação da nação e, principalmente por Davi, elemento central na história israelita. Né? Antes de ir aqui, eu quero só chamar atenção a esse ponto. Se você for comparar o período anterior, onde você tem ali os juízes, onde você teve, inclusive, guerra civil, né? Finalzinho de Juízes ali, do capítulo 17, você tem uma guerra civil ali de Benjamim, as 11 tribos contra Benjamim. Né? Você teve isso aqui em Juízes. Você tinha uma falta completa de noção até espiritual. Você tem lá o caso de um rapaz que ele roubou o ouro da mãe dele, fez um ídolo, sequestrou um levita e estava dizendo que Deus ia abençoar porque ele agora tinha um terafim, né, que era um ídolo do lar, e ele tinha um levita só para ele. Então, assim, o conhecimento espiritual nessa época de Juízes era muito ruim. Nós vimos que era um ciclo, né? Um ciclo constante de pecado, juízo, arrependimento, restauração, pecado, juízo, arrependimento, restauração, que foi constante no período de Juízes. Então, quando chega aqui com Saul, a figura do rei ela tinha esse poder de criar a visão de uma única nação. Então, ele era o governante dessa única nação. Então, é o que tem aqui,
que tem que restabelecer na monarquia. E, por outro lado, quando termina o tempo dessa monarquia unificada, Saul, Davi e Salomão, você tem a divisão do reino, entre Reino do Norte e Reino do Sul, e você tem, durante até um tempo, um conflito muito grande entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Você vai ter aí diversos conflitos, ou seja, era o próprio Israel lutando ali entre si. Então, essa situação é uma situação muito ruim, diferente do período dessa monarquia unificada, que você cada vez mais tem uma junção aí, uma unidade da nação. Então, só para a gente entender que esse não vai ser um período perfeito, claro, o período aqui áudio não é literalmente um período perfeito, em que a gente pode dizer que estava tudo bem, que não houve problema nenhum, muito pelo contrário, se tem muitas questões, mas é um período em que você pode perceber essa unidade, esse auge de Israel aí, esse auge de Israel. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E aí nós temos esse período interessante da monarquia unificada, porque embora tenha havido profetas nesse período, vamos lembrar de Natã e também de Gate. Natã era praticamente o profeta particular de Davi, mas a verdade é que não temos um ministério profético tão intenso como aquele de Elias, ou como os profetas que deixaram livros bíblicos. Boa parte dos livros que nós chamamos de poéticos foi escrito durante esse período. A exceção é o livro de Jó, que alguns acreditam que foi escrito por Moisés lá atrás, e alguns salmos e provérbios, também que foram escritos em outros tempos. Mas salmos, provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros dessa época aqui. Então, se a gente fosse pensar em termos da produção dos livros bíblicos, nós poderíamos dizer que os livros poéticos foram produzidos nesse período áureo e que os livros proféticos foram já produzidos em um período mais problemático, né? Em um período mais problemático, é o período que nós vamos ver do reino dividido, o ministério dos profetas vai se destacar. Não, a questão dos profetas, a Bíblia inteira tem profetas, né? Você vai lá para o capítulo 20 de Gênesis, e o Abraão é chamado de profeta, ele era considerado um profeta. Então, o ministério profético, ele é algo que atravessa toda a história de Israel. Você tem até no livro de Números, um momento em que todo mundo ali começa a profetizar, até o Josué se aborrece. Você tem o próprio Josué como profeta, Moisés como um profeta, então Samuel era um profeta. Então você tem profetismo em toda a história de Israel. Vamos lembrar que até no período mesmo aqui da monarquia unificada, quando começa com Saul, tem uma frase famosa, vira um ditado lá em Israel, que diz assim: está Saul entre os profetas? Então porque no seu chamado para ser rei, na sua unção para ser rei, ele vai ter um encontro com essas pessoas que eram chamados os profetas. Então, estou falando assim para você entender. Profeta sempre teve em Israel, e eram profetas muito abençoados, como foi o caso do Natã, o caso do Gate. Vamos lembrar que eram ali profetas. Então, tem profeta por toda a Bíblia, né? Só que quando a gente chega no período posterior, nós vamos falar disso lá, a gente chega no período posterior, você tem aí profetas que nos deixaram pelo menos 15 livros escritos, né? 15 livros escritos, e nós temos aí também o Elias e o Eliseu, que não nos deixaram livros escritos, mas que eram profetas, digamos assim, de ponta, né, como se fala, profetas de alto grau, enfrentaram toda a apostasia do Reino do Norte, enfrentaram a apostasia do Reino do Sul. Então, a figura do profeta é uma figura muito importante em todo esse período da monarquia dividida. Aqui, você tinha os profetas com um ministério, digamos, menos latente, menos destacado, né, menos saliente,
mas depois você vai ter esse ministério. Então, só para a gente entender que o profeta é um elemento principal, mas que depois, na caminhada histórica aí, nós vamos encontrar os profetas de uma maneira muito mais intensa. Mas vamos lá. As conquistas anteriores ganharam agora uma forma definida e limites geográficos foram expandidos até onde Deus havia prometido. Apesar da desobediência de Saul e do declínio de Salomão nos seus últimos anos, o culto ao Deus, ao único Deus, foi totalmente restabelecido e a situação religiosa caótica dos tempos de juízo, do tempo de juízo terminou. Então, aqui é aquilo que eu falo assim, em termos espirituais, em termos de nível espiritual, você pode ter certeza. E você vê aqui, Saul, Davi e Salomão, o pecado deles, as falhas deles, os erros deles, estão aí registrados na Bíblia sem dó nem piedade, como a gente dizia antigamente, sem dó nem piedade. Os pecados deles estão aí. Então, a Bíblia, como eu tenho dito, ela não esconde o pecado dos seus heróis, porque eles eram heróis de Israel. Não esconde a falha deles. Mas, apesar disso, né, apesar dessas falhas deles, apesar da desobediência de Saul, do adultério, do assassinato de Davi, da apostasia de Salomão, o nível espiritual, eu diria assim, a compreensão da identidade de Israel, ela cresceu. Ela cresceu. Israel se entendendo como o povo de Deus. Veja só, não é que eles não soubessem, ou não se falasse que eles eram o povo de Deus. É óbvio que eles falavam que eram o povo de Deus, eles eram o povo de Deus, sabiam que era o povo de Deus, mas essa questão da identidade, de entender o plano, o papel que Deus tem, vai se fortalecer aqui com Davi de uma forma muito forte. Esse período é narrado nos livros de 1º e 2º Samuel, onde você tem toda a história de Davi. Aliás, Davi, ele é talvez um dos personagens que você tenha mais... quando Davi é o personagem que talvez você tenha mais informação na Bíblia, seja Davi. Porque você tem os 2 livros de Samuel contando a respeito de Davi, você depois tem muitas referências a ele ao longo do tempo. E aí também a história de Davi está em parte no livro de Reis, pega um pedacinho de Reis, a história de Salomão também ali até o capítulo 11. Então a monarquia unificada, ela começa ali com Saul no primeiro livro de Samuel e vai terminar no capítulo 11 de 2º Reis com Salomão. Então todo esse período aqui é o período da monarquia. O livro de 1º Crônicas e os capítulos de 1 a 9 de 2º Crônicas também vão falar sobre essa monarquia unificada, tá? Só que porque a gente não vai rever, nem tem necessidade, a gente não está andando livro por livro. Mas só para você entender um pouquinho, porque você vai ler Samuel e Reis, e depois você vai ler Crônicas, e você vai achar muita repetição. Por quê? Porque Crônicas, ela está contando a história dos reis de Israel. Está contando, tá? Só que ela está contando depois do cativeiro babilônico, vamos falar disso, né, do cativeiro babilônico, que é uma das aulas que nós vamos ter. Então, o autor de Crônicas está escrevendo depois do cativeiro babilônico, está escrevendo de uma perspectiva sacerdotal. Então, a gente nota, eu mesmo sempre notei assim o quanto que 1º Crônicas parece, aliás, 1º e 2º Crônicas, né, parece muito mais bonito do que Reis, contando as mesmas histórias. Então, você percebe isso, né? É intencional, mas também é intencional que Crônicas ela é um livro que não se concentra em contar a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Não. Crônicas se preocupa em contar a história como se fosse um só povo, tá? Como se fosse um só povo, e por isso ele vai concentrar no Reino do Sul, Judá. Vamos lembrar que estão voltando do cativeiro. Vamos lembrar que o Reino do Norte foi levado pela Síria e nunca mais voltou, né? Nós vamos ver isso aqui. Vamos lembrar que o Reino do Sul, Judá, esse aqui, foi para o cativeiro também e volta. Então você tem a história dos reis de Israel sendo contados da perspectiva sacerdotal depois do cativeiro e com uma
uma visão focando em Judá. Às vezes fala alguma coisa de Israel, mas só quando tem algum cruzamento entre a história de Israel ao norte e a história de Judá ao sul. Tá? Então, para a gente entender aqui os livros que nós estaremos lendo para conhecer essa história do período unificado. Mas vamos lá. Eu queria só aqui, antes da gente ir para esse ponto final, eu dar uma palavra sobre Davi. Gente, Davi é um dos personagens mais importantes das Escrituras. Sem sombra de dúvida nenhuma, Davi foi um dos personagens mais importantes das Escrituras. O nome dele vai aparecer constantemente, não só depois da morte dele na história de Israel, porque os livros históricos vão fazer muitas menções a Davi, como nos Salmos. Nós sabemos que quase metade dos Salmos foram escritos por Davi. Vamos lembrar, quando você olha para os profetas, você vai ter uma contínua referência a Davi. Nós vamos chegar no Novo Testamento e Jesus vai ter o título, um dos títulos messiânicos dele era filho de Davi. Então não tem como nós não enxergarmos em Davi essa figura central, a paixão de Davi pelo Senhor, o amor dele pelo Senhor, o zelo dele pelo Senhor, é algo assim extraordinário, que com certeza marcou o coração de Israel. Como marca o nosso coração. É impossível você ler o Salmo e você não ter o seu coração marcado ali pela vida de Davi. E vamos lembrar que no capítulo 7 de 2 Samuel, nesse capítulo 7, é quando ele chega para o Natã e ele fala: Natã, eu quero construir um templo, porque eu moro num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. Era uma tenda ali comum que estava ali. E aí, Natã, num primeiro momento, fala para ele assim, faz tudo que está no seu coração. Mas quando Natã vai dormir, Deus fala com Natã e fala: vai lá e diz para o meu servo Davi, você não vai poder construir esse templo porque você derramou muito sangue. Mas o teu filho que vem depois de ti, ele construirá esse templo e eu estabelecerei o seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E aí você percebe que o profeta não está apenas trazendo uma palavra para o descendente direto de Davi, que ia ser Salomão. Ele estava trazendo algo muito mais longo, porque diz assim: esse seu filho vai estabelecer o seu reino para sempre. Então, este momento é o momento daquilo que nós chamamos da aliança davídica. Deus fez uma aliança com Davi. Deus fez uma aliança com ele. Essa é o fato, essa é a verdade. E nessa aliança que ele faz com Davi, ele promete que do trono de Davi ele vai estabelecer o seu reinado para sempre. Então Davi sai dali quebrantado: quem sou eu? Quem é o meu povo para que o Senhor nos abençoe desse jeito? Ele sai dali quebrantado e alegre por aquilo que Deus prometeu fazer na vida dele. E aí nós vamos olhar para Davi. Ele aceitou o fato que ele não ia construir o templo, mas aqui tem algo muito lindo. Quando eu olho para a história de Davi, ele não construiu o templo. Mas se você for ler Crônicas, você vai descobrir que foi Davi quem faz toda a planta do templo. Inclusive, lá diz que ele faz essa planta conforme a revelação que Deus lhe dá. E isso é uma coisa muito importante, porque se você for ler sobre o tabernáculo no deserto, ali no capítulo 25, a partir do capítulo 25 de Êxodo, o que você vai ver lá? Você vai ver que também, quando Moisés vai fazer aquele tabernáculo, ele recebe a visão de Deus para fazer o que ele tem que fazer. Então, Davi não construiu o templo, mas Davi ele vai e traz a planta. Não só isso, quando você vai ler, por exemplo, 1 Crônicas 29, você vai ver que Davi ele doou muito daquilo que ele tinha, muito da sua riqueza, para a construção do templo. Ele doou toneladas. Aliás, aquela oração de Davi ofertando as coisas para a construção do templo, lá em 1 Crônicas 29, é impactante. Quando ele ali ele fala assim: quem sou eu e quem somos nós para que pudéssemos dar todas essas coisas? Porque
da tua mão recebemos e da tua mão entregamos. Então, ele reconhecia que tudo aquilo que ele tinha era do Senhor. Então, além dele ter feito a planta, ele doou. Mas não para por aí. Vamos lembrar que Davi era um cantor. Vamos lembrar que a primeira arma de Davi foi uma funda. Vamos lembrar que a primeira arma de Davi foi uma harpa, no qual ele tocava e o espírito maligno deixava Saul. Vamos lembrar que ele é o eterno salmista de Israel, que fez inúmeros salmos, muitas vezes nos momentos piores da vida dele, quando ele estava na caverna, quando ele estava perseguido, quando ele estava sendo jurado de morte. Davi, ele compôs aquelas canções belas ali. Mas a Bíblia diz também que Davi criou instrumentos de som, não apenas usou os que já tinha, ele criou outros. Vamos lembrar que vai falar que Davi organizou toda a adoração do templo, então a adoração que o templo ia ter, o coral, os músicos, os levitas, os cantos, todos os instrumentos, tudo que tinha ali, Davi vai lá e planeja. E aí eu gosto de falar isso aqui, porque o cristianismo, ele é a gente não gosta de usar o termo religião, mas era uma religião cantante, nós gostamos de cantar. Você vai num culto, um culto que não tiver um louvor, uma adoração, você acha que nem aconteceu. Às vezes é uma reunião simples ali, nós cantamos. Por quê? Porque a música, através de Davi, entrou na igreja. E quando a gente começa a pensar nas letras dos nossos hinos, nós vamos observar que muito do que nós cantamos nos hinos, eles são retirados ali dos salmos. Então, a herança de paixão, a herança de amor a Deus, a herança de amor à casa de Deus, a herança de cânticos, a herança de adoração, ela tem a sua raiz ali em Davi. Então, isso aqui é maravilhoso. Davi vai deixar isso. Salomão, ele herda muito dessas coisas, vamos lembrar disso. Salomão, ele herda muito das coisas do pai dele. Então, por triste o que aconteceu, mas a gente não pode esquecer disso, né? Vou até dar outra lição que eu quero tirar aqui, porque é cheio de lições, né? Mas vou colocar isso aqui que eu acho muito interessante. Aquilo que eu chamo de fator Salomão, né? Salomão, ele construiu um reino muito grande, para ele poder ter paz com as pessoas ao redor, ele casa com muitas das princesas, né, daqueles reinos ao redor, era assim que funcionava naquela época, o casamento não era amor, era aliança, só que essas mulheres os fizeram pecar. Está lá, inclusive, no capítulo 20 de Deuteronômio, que o rei não devia multiplicar para si mulheres, porque corria o risco dessas corromperem o seu coração. E foi o que Salomão fez. No final, essas mulheres fizeram se corromper, e ele apostatou, e ele foi, então, fazer muitas coisas que não deviam. Mas por que eu digo que aqui é algo triste? Eu confesso para vocês, eu leio Provérbios, fico pensando no que Salomão escrever, no que ele fez, dá uma dor no coração. Mas eu lembro uma passagem assim, da minha vida, que teve um cunhado meu que ele chegou para mim e ele disse o seguinte: pastor, eu me sinto um idiota, pastor, me sinto um idiota. Por quê? Porque eu acompanhei, ajudei, trabalhei junto com um casal que cuidava dos casais da igreja. Durante muitos anos, eles eram responsáveis pelos casais e nós ajudamos a eles. Só que agora eles se separaram. Eles agora, tudo aquilo que eles ensinaram, tudo aquilo que eles falaram, eles não praticaram. Fala para mim, pastor, se eu não sou um idiota. E aí eu falei assim para ele, não. Ele falou assim, como assim não? Eu falei, não. Se fosse assim, você não poderia ler Provérbios, você não poderia ler Eclesiastes ou Cantar de Salomão. Nós sabemos para onde ele foi. Mas algo que nós precisamos entender, isso aqui eu acho que é muito importante, que nós cristãos, nós, povo de Deus, servos de Deus, nós não somos donos da verdade, nós somos servos da verdade. Não somos nós que possuímos a verdade, é ela que nos possui. Nós temos obrigação com essa verdade. Nós não criamos, Salomão não criou a verdade. Todas as verdades que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, ele não criou nada daquilo. Ele só trouxe o que Deus mandou trazer. Ninguém cria a verdade está aí, a verdade existe. Você pode ensinar a verdade, você pode descobrir a verdade, você pode viver a verdade, mas você não constrói verdades.
A verdade e a realidade está aí, e a única coisa que alguém pode fazer é se sujeitar a ela. Salomão se sujeitou a essa verdade durante boa parte da sua vida. Salomão ensinou essa verdade em boa parte da sua vida. Em algum momento, ele deixou de seguir a verdade, ele deixou de se sujeitar à verdade. Agora, a verdade continuou sendo verdade. As consequências é ele. Não foi a verdade que largou a Salomão, foi Salomão que largou a verdade. Então eu chamo de fator Salomão. Às vezes ele é uma pessoa muito abençoada, muito ungida, muito especial. Amanhã ele abandona o Senhor. Não mudou nada, ele vai sofrer prejuízo. Mas ele ensinava, gente, o que ele ensinava ele não era dono daquela verdade que ele ensinava, ele era só um veículo para ensinar essa verdade. Agora ele largou o veículo e foi andar sozinho. As consequências virão para ele. Então, por mais que Salomão tenha abandonado o bom caminho, ainda assim, as verdades que ele disse permanecem sendo verdades. Achei que era importante falar isso aqui. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Saul, Davi e Salomão foram responsáveis pelo período áureo da história de Israel. Em vários sentidos, com eles, a nação israelita chegou no seu apogeu, no seu clímax, no seu ponto mais alto. Agora nós vamos para lá, para a monarquia dividida entre Judá e Israel, tá? Vamos aqui, espera um pouquinho. De novo aqui, eu gosto de colocar só para a gente ver. Você está vendo aqui, de novo, né? Só para a gente lembrar, entre Davi e a queda de Jerusalém, você tem esse período do reino dividido aí, tá? E é o período em que você tem os profetas. Mas vamos lá. Após a morte de Salomão, por volta de 931 a.C., surgiram duas lideranças diferentes em Israel. Isso foi consequência direta, tá, do pecado de Salomão. O reino do norte, denominado Israel, formado pelas 10 tribos, com capital em Samaria. E o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. Então aqui você já tem duas monarquias e o reino dividido. Contando aqui, narrando rapidamente o que aconteceu quando Salomão morre, o filho dele, Roboão, vai assumir no lugar dele, e aí vieram as 10 tribos do norte, provavelmente já havia algum tipo de divisão ali, né? Não estavam todos sob o mesmo rei, mas se entendiam as 10 tribos ali, e eles chegam para o Roboão e falam: Roboão, seu pai foi muito severo, porque realmente Salomão, para construir, para fazer o que ele fez, cobrou muito imposto, exigiu muito trabalho voluntário do povo, então foi muito exigente. E aí eles então chegam assim e falam assim, pega e falam, né? Se você aliviar o nosso jugo, nós vamos te servir. Aí o Roboão vai lá, se informa com os anciãos, e os anciãos falam para ele: olha, Roboão, seu pai realmente foi muito severo, então se você aliviar um pouquinho a carga, esse povo vai te servir, né? E aí ele foi falar com os jovens que cresceram com ele, tudo moleque sem juízo, né? O que os moleques sem juízo disseram para ele? Não, Roboão, é o seguinte, não tem pena desse povo, não. Fala para eles assim que o seu dedo mentiu é mais grosso que os lombos do seu pai. E fala para eles que se o pai dele castigou, seu pai castigou com um chicote, você vai castigar com um escorpião. Isso é discurso, né? Isso é discurso, mas isso já era uma consequência do pecado de Salomão, e isso agora ia trazer aqui a divisão de Israel. E essa divisão vai acontecer, você vai ter 10 tribos do norte formando um reino que vai ter o nome de Israel. Então, a partir de 1 Reis 12, você vai ter assim, toda vez que você ouve a palavra Israel, já não é mais uma referência às 12 tribos. Aí você vai ter uma referência às tribos do norte, às 10 tribos do norte. E toda vez que você ouvir o termo Judá, você está vendo o reino do sul. O do norte com capital em Samaria, o do sul com capital em Jerusalém. Então, a partir daí você passa a ter essa divisão. E lembrando também que será justamente por causa dessa divisão, nós vamos ver o que aconteceu com o Reino do Norte e com o Reino do Sul, mas é por causa disso que o Reino do Sul vai chamar Judá, e os descendentes de
de Abraão vão se chamar judeus. Então, veja só aqui lembrando que acho que é uma coisa importante na história de Israel, que você tem, eles às vezes eram chamados de hebreus, às vezes eram chamados de israelitas e às vezes eram chamados de judeus. Hebreus vem de Éber, que foi um dos antepassados de Abraão. Israelitas, por causa de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. E judeus, por causa desse momento em que fica o Reino do Sul permanece, e aqui no Reino do Sul, Judá, eles vão ser chamados de judeus. Então, para você entender toda essa nomenclatura. Mas vamos lá aqui ver um pouquinho do que aconteceu com esses reinos. Como que eles se comportaram, né? O Reino do Sul, Judá, manteve a descendência legítima de Davi sobre o trono. Vamos lembrar aqui que as 10 tribos elas passam a ser regidas pelo Jeroboão. Jeroboão ele tinha sido um funcionário de Salomão, houve algum conflito ali com Salomão, ele foge, né, para o Egito, mas aqui depois ele volta e ele vai, então, tomar conta de tudo aí das 10 tribos, tá? Então, o Reino do Sul manteve a descendência legítima de Davi sobre o trono. Teve uma única dinastia, isto é, todos os reis que se assentaram no trono eram descendentes do rei Davi. A capital do reino era Jerusalém. Então, você está vendo aqui que o reino de Judá, no sul, ele permanece com os descendentes de Davi assentados ali no trono, e Jerusalém, onde tinha um templo, permanece ali a capital. Já o reino do norte, chamado Israel, teve como primeiro monarca o Jeroboão, da tribo de Efraim. Ele foi um dos administradores de Salomão, e o profeta Aías deu a ele uma profecia que o colocava como rei sobre as 10 tribos que formavam a nação israelita. A capital do reino vai ser Samaria. Então, só que aquilo que a gente já falou a respeito do reino do norte. Continuando aqui. Particularidades gerais dos dois reinos. E é aqui que toda a leitura, e às vezes é uma leitura que nem... Olha, vou dar aqui um conselho, né, como leitor da Bíblia. Não se preocupe muito, assim, numa primeira leitura, depois você vai ter outros estudos, é muita confusão, é o Reino do Norte, o Reino do Sul, é tal que caiu, depois veio o outro, e é tal ano de tal rei. Não fique preocupado com isso, tá? Não é isso, em primeiro lugar, que a Bíblia quer transmitir para nós. O que a Bíblia quer transmitir para nós, em primeiro lugar, é justamente o Deus nessa história, como que Deus age na história do povo de Israel. Então, a primeira questão é essa aqui, tá? Então, não se preocupe, porque a partir daqui, a partir de 1 Reis 12, você vai ter uma miscelânea ali de narrativas contando o que aconteceu com os reis do norte, o que aconteceu com os reis do sul, algumas vezes eles estão juntos, entra profetas, aqui você tem uma quantidade muito grande de personagens, que às vezes torna um pouquinho mais difícil você guardar. Mas está aqui, algumas particularidades. O Reino do Sul teve momentos de fidelidade a Deus e momentos de apostasia. Ainda assim, permaneceu fiel boa parte do tempo com reis tementes a Deus, como foi o caso de Asa, Ezequias e Josias. Então, a gente pode dizer assim que Asa, Ezequias e Josias foram os melhores reis que Israel teve. Inclusive, Judá teve. Inclusive, você tem, em muitas ocasiões, falando, eles foram obedientes ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Então, você tem esses reis sendo fiéis ao Senhor. No sul não foi bem assim, gente. No sul a coisa já ficou... perdão, é que eu comecei lá com o sul, né? Mas assim, no norte não foi bem assim. Em Israel não foi bem assim. Israel, desde o começo, desde o Jeroboão, você teve a apostasia. Como? Né? Por quê? Né? O reino do norte logo se afastou do Deus único, do culto ao Deus único. Jeroboão colocou bezerros de ouro nas cidades de Idã e Betel
para evitar que o povo se voltasse para Judá quando fosse adorar em Jerusalém. Houve muita instabilidade política, com diversos golpes de Estado, com 19 reis e 10 dinastias diferentes, enquanto o Reino do Sul teve apenas uma. Então, pessoal, o Jeroboão, claro que ele ficou com medo. Por quê? Porque a capital espiritual, Jerusalém não era só uma capital política, não era só uma capital civil. Jerusalém era a capital espiritual, é lá que ficava o templo. Então, o pensamento do Roboão qual foi? Esse povo vai lá para o sul para adorar e vai ficar por lá. Então, eu preciso fazer alguma coisa para eles não precisarem lá, para eles virem aqui adorarem. E aqui é onde a gente olha assim a cegueira desse povo, na cegueira. Porque ele podia ter feito... Seria certo ele fazer um templo similar ali? Aí é outra questão, mas ele não fez um templo similar. Ele pôs um bezerro em Dan e outro em Betel. Tanto que no capítulo 13 de 1 Reis já vem um profeta e dá uma repreensão muito grande nele. Então, assim, ele já começou... vamos lembrar que ele recebe o reino pela profecia do profeta Ias. A gente vê assim neles uma cegueira, um endurecimento de coração, às vezes que a gente fica até agoniado, né, com quanto que eles se afastam de Deus por nada. Eu falei, isso é parte de Deus por nada. Então, como o Jeroboão já começa a apostasia ali, e eu posso dizer o seguinte, que você não tem, a partir dali no reino do norte, Israel, você não tem ninguém temendo a Deus, todo mundo ali está aprontando. Enquanto no reino do sul, você ainda podia dizer que teve alguns reis que foram mais ou menos, alguns que foram bons, pelo menos uma parte do tempo, e alguns que foram bons o tempo todo. Então, essa é a situação que a gente vai viver. O que vai acontecer? O reino do norte, ele vai ser levado cativo. Ele vai durar de 931 a.C. até 722 a.C. Por essa ocasião, Samaria sofreu cerco pelo Império Assírio. Israel foi destruído e boa parte da população das 10 tribos foi levada para outras regiões. Então, isso aqui é algo que aconteceu. Israel, as 10 tribos, eles são levados pela Assíria, era comum, tá? O Império Assírio começa a crescer lá, e esse Império Assírio, ele pega o povo de Israel, leva para outra terra e traz outros povos para ficar ali, tá? Para ficar ali. Ele fazia isso para evitar a rebelião, para evitar que o povo se reunificasse, fortalecesse e lutasse contra eles. Então, essa era uma coisa comum. E o fato aqui é que Israel não voltou para a terra mais. Essas 10 tribos não voltaram, tá? Depois tem um detalhe para falar. Agora, se você for ler o Oséias, se você for ler o Amós, se você for ler até, inclusive, o Elias, você vai ver muita repreensão de Deus por causa da apostasia deles. Vamos lembrar que Elias e Eliseu foram profetas para o Reino do Norte no pior período, que era o período do governo da Jezabel. Então, eles vão ser a voz de Deus ali, vão ter pessoas fiéis? Lá vão, apesar da grande apostasia do Reino do Norte, tinha pessoas fiéis. Mas, no geral, a situação era muito ruim. Lembra que Deus fala para Elias, né? Eu separei para mim 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Então, essa era a situação que você tem ali. Então, esse reino vai durar até 722, sai e não volta mais. Aí criou-se muitas lendas, tá? Como se, bom, agora acabou, estão espalhados aí pelo mundo. Você sabe que quando você tem os ciganos, né, na Europa, no mundo inteiro espalhado, e alguns achavam que os ciganos eram as 10 tribos de Israel espalhadas. Ou, vamos pensar nos índios americanos, eles também achavam que eram as 10 tribos espalhadas. Mas o fato, gente, é que muitas dessas tribos se foram para ajudar. Nem todo mundo foi extinto, muitos foram para ajudar, tanto que quando você chega no Novo Testamento, você tem Ana, que é da tribo de Azer, Paulo, da tribo de Benjamim, o Barnabé, que é levita, da tribo de Levi, você tem o Tiago escrevendo para as 12 tribos na dispersão. Então, não é que ninguém mais sabia, tinha ali conhecimento das tribos ali, se manteve muito tempo. Agora, no Reino do Sul, o que vai acontecer? Ele vai durar de 931 até 586 ou 87 a.C., quando Nabucodonosor destrói Jerusalém e o templo. A população foi levada para a Babilônia, retornando após 70 anos, né? Contudo, recuperar sua autonomia, sem contudo recuperar a sua autonomia política.
os objetos sagrados do templo foram levados da Babilônia nessa ocasião. Então, o que você tem aqui é aquilo que a gente chama dos 70 anos do cativeiro babilônico. Nós vamos estudar aqui o que foi, né? Então, Nabucodonosor, antes foi os assírios, agora foram os babilônios, tá? Os assírios, gente, o Senaqueribe, ele tinha conseguido conquistar Samaria e conquistou o Reino do Norte e tentou conquistar o Reino do Sul. Mas aí é quando, aquela ocasião, que está narrado em Reis, Crônicas e Isaías, em que o rei Ezequias, ele ora a Deus e vem o anjo do Senhor e mata 185 mil soldados. 185, é algo assim, né? Fora de sério, um milagre ali. Mas ele não consegue tomar o Reino do Sul, que é Judá. Mas Judá também pecou muito, principalmente com o filho do rei Ezequias, o Manassés, depois o Amon. Eles vão fazer muitas abominações. Por causa dessas muitas abominações, os profetas também vêm, dão muita repreensão para que Judá se arrependa, para que não aconteça a mesma coisa. Se arrependeram? Não, né? E aí, então, você vai ter esse fim, né? Tanto do Reino do Norte como do Reino do Sul, sendo que o Reino do Norte, ele nunca mais, aquelas 10 tribos, nunca mais retornam para compor uma nação outra vez, enquanto que o Sul, Judá, retorna e compõe a nação outra vez. Então, sendo assim, o Reino de Israel durou 209 anos e o Reino de Judá 245 anos. Então, você vê aí que você tem uma diferença de tempo. A história da monarquia dividida é contada nos livros de 1º Reis, a partir do capítulo 12, e 2º Reis. No livro de 1º e 2º Crônicas, nós temos a história contada focando o reino de Judá, né? Então, vamos lá. A narrativa dos livros 1º e 2º Reis conta a história do rei de Israel e Judá. O livro de Crônicas desenvolve sua narrativa no reino de Judá, mencionando o reino do norte, Israel, somente quando as histórias elas convergiam. Então, até agora aqui a nossa caminhada aí pela história de Israel, tudo que eles viveram. Nós vamos ver um pouquinho do período de cativeiro, período da restauração. Tudo isso aqui, como nós vimos, te ajuda a entender melhor as escrituras. Tenho certeza que você vai começar a ler a Bíblia e você vai começar a entender mais, porque isso que é importante. Essas informações históricas são importantes. Agora, aqui só mais um conselho para vocês, vocês são meus alunos queridos, eu gosto muito de compartilhar. História não é algo que você capta com um único ouvir, tá? E nem com um único ler. Os livros relacionados à história de Israel, eu tive que ler muitas coisas, e assim, história é uma coisa muito ampla, então eu tenho que sempre procurar livros mais específicos para entender nos detalhes. Então não se preocupe, o que nós temos aqui é uma visão panorâmica dessa história, tá? Tivemos aí uma caminhada de 5 aulas, vamos ter mais 5 aulas caminhando dentro da história de Israel, para chegar até os dias de hoje. Mas, com certeza, você vai compreender bem melhor as escrituras quando você conhece a história do povo de Israel. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.